Banco do Brasil é o banco mais barato da nossa bolsa e eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Existe muito pessimismo em relação ao banco no curto prazo. Na minha visão, o investidor começa a ignorar alguns fatos importantes em relação ao banco. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, todos sabemos da queda da lucratividade do Banco do Brasil, principalmente por conta do aumento da sua inadimplência, onde hoje a inadimplência de 30 dias fica na faixa de 6,51% e a de 90 dias de 5,05%. Uma inadimplência extremamente elevada, principalmente para o histórico do Banco do Brasil. E com essa inadimplência elevada, o Banco do Brasil precisa realizar provisões de possíveis perdas do seu crédito. Esse gráfico é bastante interessante, que mostra as provisões históricas do Banco do Brasil em relação a perdas de crédito. E observem que essas provisões vêm crescendo bastante nos últimos anos, e isso que vem machucando o resultado do Banco do Brasil. Olhando para o passado, quando ele teve também esse aumento de inadimplência, ele conseguiu, depois de certo tempo, reduzir essas provisões e assim a lucratividade do banco voltou a aumentar e o mercado voltou a olhar com bons olhos as ações do Banco do Brasil. E quando comparamos com outro banco que teve problemas recentes, podemos ver aqui em azul o Bradesco. Observe que o Bradesco também teve forte aumento de provisões até meados de 2023 e essas provisões ficaram laterais nesse curto prazo. Então isso reforçou essa melhora do operacional do Bradesco e aumento da sua lucratividade. Essa consequência pode acontecer no Banco do Brasil nos próximos anos, com essa melhora nas provisões, sem esse aumento constante de provisões, que isso faz com que o mercado fique cada vez mais pessimista, porque o custo de crédito vai ficando cada vez mais alto, amassando assim a lucratividade do banco. Então, esse é um ponto bastante importante quando olhamos para o Banco do Brasil. E esse slide aqui eu coloquei também as provisões do Banco Itaú, para vocês terem uma ideia do que acontece também no Banco Itaú. Observe que em alguns momentos as provisões aumentaram bastante no banco e foi exatamente nesse momento o melhor ponto de compra para as ações do Banco Itaú, porque o mercado ficou extremamente pessimista com o banco. Mas observe que provisões ficaram literalmente de lado nesses últimos mais de 3 anos. Então isso fez com que a lucratividade do banco conseguisse crescer de forma mais acelerada do que essas provisões. Então, se o Banco do Brasil conseguir segurar essa inadimplência, reduzindo ou mantendo essa provisão estável para os próximos anos, pode ter certeza que a lucratividade do banco vai voltar a melhorar para os próximos anos. E outro ponto bastante crucial que eu vejo que muitos investidores ignoram é olhando para as participações do Banco do Brasil em outras empresas. Vamos lembrar que o Banco do Brasil, além de ser um banco que fornece crédito para o agro em geral, ele também basicamente é uma holding, onde ele tem mais de 80 empresas no seu portfólio. E vocês podem ver todas essas empresas aqui, e essas empresas geram uma boa lucratividade. Podemos observar que no primeiro TRI de 2026, as participações do Banco do Brasil geraram um lucro de 4,05 bilhões apenas no primeiro TRI de 2026. Então, fazendo uma conta de padeira aqui em relação aos 4 trimestres do ano, então é esperado por volta de 16 bilhões de reais das participações do Banco do Brasil. Então, grande parte da sua lucratividade hoje em dia vem das suas participações, e o que o investidor hoje está ignorando no preço atual do Banco do Brasil é que basicamente você está comprando Banco do Brasil somente pagando pelas participações. E eu vou mostrar isso exatamente usando o modelo de Gordon para demonstrar isso. Observe aqui a fórmula do modelo de Gordon e eu fiz apenas esse cálculo simples. Eu considerei que essas participações vão ter uma taxa de crescimento do lucro de 5% para os próximos anos, e o dividendo, no caso aqui eu não considerei dividendo, eu considerei apenas lucratividade total. Nós temos uma lucratividade de 16 bilhões, igual eu comentei para vocês, das participações do Banco do Brasil. E utilizando um custo de capital ou retorno exigido de 16%, nós podemos ver que as participações do Banco do Brasil, somente elas, olhando para a lucratividade delas, elas deveriam valer 145 bilhões de reais no momento atual, o que nos dá 25% de mais segurança em relação ao valor do Banco do Brasil, que hoje é cotado a 116 bilhões de reais. Então aqui já podemos ver uma forte distorção que temos no curto prazo no Banco do Brasil, sem contar com a melhora da parte de crédito, principalmente essas provisões com perda de crédito melhorarem para os próximos anos. Então isso não está na conta. E outra forma de você olhar isso aqui também, você pode considerar que essas participações vão ter um preço sobre lucro de 8 vezes. Então 16 bilhões
de lucratividade vezes 8 vezes de preço sobre lucro, nós teríamos que ter 128 bilhões de valor de mercado nessas participações. Então isso são quase 12 bilhões a menos que o valor de mercado atual do Banco do Brasil, o que dá R$ 2 a menos por ação. Se olharmos somente para as participações do Banco do Brasil, ele deveria valer hoje por volta dos R$ 22,50. E não é o que ele está valendo. Hoje ele está sendo cotado por 20,50, 20,40 aproximadamente, sendo que somente suas participações deveriam valer R$ 22 por ação aproximadamente. E lembrando que junto disso, quando você compra as ações do Banco do Brasil, você está levando a marca do Banco do Brasil, a quantidade de clientes, o histórico do banco e tudo mais, literalmente de graça, somente olhando para as controladas do banco. Então, é uma grande distorção que eu também vejo aqui nas ações do Banco do Brasil. E o que o mercado enxerga para os próximos anos para o Banco do Brasil? Observe que o mercado também acredita na melhora da lucratividade, porque em algum momento essas provisões vão ser reduzidas. E quando vocês viram aquele gráfico lá que eu mostrei das provisões do Bradesco, as perdas esperadas de crédito, observem que naquela janela de 2023, como nós começamos a ter uma queda dessas despesas com crédito. Por quê? Porque naquela mesma janela, o Bradesco começou a exigir mais garantias para fornecer esse crédito. Isso vem acontecendo recentemente também no Banco do Brasil, e eu não duvido que para 2027 ou 2028 essa lucratividade volte a melhorar no banco. Se vai ser em 2027 ou 2028, não tem como saber. E lembrando que você tem que ter paciência nesses momentos quando você é um investidor com uma visão de mais longo prazo. E o que o mercado espera para 2026? O mercado espera uma queda de 10% da lucratividade em relação a 2025, com o lucro na faixa de 18,6 bilhões, e o PVP hoje estaria em 0,60, um PVP bem abaçado, mesmo com todo esse problema do Banco do Brasil. O dividendo ficaria bem baixo na faixa de 4,8%, mas tá tranquilo, lembrando que isso é curto prazo e o banco pode melhorar a sua lucratividade. E para 2027, o mercado espera 27,9 bilhões em lucratividade, com um lucro por ação de R$ 4,90, e com isso nós teríamos um PVP projetado de 0,55, o dividend yield fica em 7,23, o PL de 4,15. Então já podemos ver uma distorção também somente com a redução dessas provisões. Isso já pode acontecer e é o que o mercado também enxerga para o próximo ano. E para 2028, onde o banco ficaria com a lucratividade bem parecida ali com 2023, na faixa de 33 bilhões de reais. Então nós temos 5,79 de lucro por ação, o PVP já ficaria em 0,5, que é um PVP historicamente amassado para o banco. O ROI ficaria de 14% e pode ser que naquela janela de 2028 a nossa taxa de juros esteja por volta de 12%, então o mercado teria que precificar o banco acima de 1 de PVP, porque ele está tendo um retorno sobre patrimônio líquido acima do custo de capital, que podemos dizer que, em geral, o mercado precifica perto da Selic. Nós temos aqui 14% de ROI para 2028. E o dividend yield ficaria na faixa de 8,54. E o PL muito barato de 3,51. Então, se você tem uma visão de mais longo prazo, observe que já existe uma forte assimetria nas cotações atuais do Banco do Brasil. Obviamente, como eu já citei, isso não quer dizer que ele vai parar de cair ou que vai subir agora no curto prazo, mas numa janela de 3, 4, 5 anos, pode sim você ter uma forte apreciação das cotações, principalmente por conta dessa pequena melhora, que é basicamente as provisões pararem de subir ano a ano, trimestre a trimestre, e começarem a ficar normalizadas ou caírem, igual aconteceu em períodos passados, como eu mostrei para vocês. E aí, o que eu fiz aqui também nesses cálculos? Eu coloquei um upside potencial para o Banco do Brasil voltar para 1 de PVP. Se ele está em 0,5 basicamente, para voltar para 1, ele teria que basicamente subir 102% nas cotações. Subir 42% nessa janela de 2 anos. Então você pode ver que existe sim uma forte simetria nas cotações hoje do Banco do Brasil, principalmente com qualquer pequeno sinal de melhora. E observem que com o passar do tempo, o valor patrimonial do banco vai aumentando, principalmente porque o patrimônio líquido projetado vai aumentando, porque parte do lucro vai ser reinvestido. 70% da lucratividade é reinvestido no próprio banco. Então, com isso, o valor patrimonial por ação vai subindo ao decorrer do tempo. Começa a acontecer o famoso efeito de mola comprimida. Qualquer melhora do banco
o banco pode ser jogado para as cotações de 32, 35, 34 reais para os próximos anos. Podem ver que o valor patrimonial por ação projetado para 2028 seria de R$ 41. Então, pode ser que o Banco do Brasil em 2028 esteja em R$ 41, simplesmente só pela redução dessas provisões ou manutenção delas para os próximos anos. Isso vai reduzir as despesas com crédito, o que vai melhorar o lucro e assim o patrimônio líquido do banco vai crescer automaticamente. E quando olhamos para o PVP e o ROI do banco, o PVP sempre vai seguir a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. No ROI atual, o PVP vai sim estar bastante amassado. E observe que isso aconteceu em poucas vezes no histórico do Banco do Brasil, mas logo em seguida, com a retomada da lucratividade do banco, esse PVP foi melhorando para os próximos anos, porque a lucratividade voltou a aumentar simplesmente pela redução dessas provisões com crédito. E essa análise aqui dos últimos 6.668 pregões do Banco do Brasil em relação ao PVP do banco nos mostram que esse PVP entre 0,5 e 0,6, que basicamente é a faixa atual, aconteceu apenas em 3% dos pregões desde 2000 no Banco do Brasil. Obviamente que isso não quer dizer que o banco vai parar de cair ou que vai voltar a subir no curto prazo, como eu falei já anteriormente, mas isso é uma raridade. Não vamos ser extremamente pessimistas, achar que o momento atual do banco vai durar para sempre. Isso não é verdade. Em algum momento as provisões vão ser reduzidas e a lucratividade do banco vai voltar a crescer. E esse slide aqui é bastante interessante, que mostra que o investidor que comprou o Banco do Brasil há quase 10 anos atrás, nessa faixa de 0,6 de PVP, ele teve, nessa janela de 10 anos, um retorno total de 367%, que foi um bom retorno, um retorno anual médio de quase 17% nessa janela de 10 anos. E lembrando que essa janela está contendo os problemas atuais. Então, imagine a rentabilidade desse investidor se não tivéssemos esses problemas atuais. As cotações estariam lá para a faixa dos 35, R$ 40, igual mostrei a projeção de PVP. Essa rentabilidade desse investidor estaria na faixa de 600 a 700%, porque se hoje ele está perto do 0,5 e ele teria que subir 100% para chegar perto de uma vez de PVP, basicamente dobraria essa rentabilidade acumulada nesse período. Observe que mesmo com o problema atual, o investidor que comprou o banco também no pior momento, lá em 2016, ele também colheu bons frutos. Mas lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro e não tem como garantir que isso vai acontecer para os próximos 10 anos. Eu considero meu preço teto de dividendos para o Banco do Brasil, eu considero ainda um preço teto de R$ 24. Eu vejo bastante assimetria no banco, principalmente olhando para uma janela mais alongada. Quase 18% de mais segurança, com o PL projetado de 4,15 para 2027. Então é um PL bem amassado, um PVP também historicamente bem amassado no Banco do Brasil. Mesmo com todos esses problemas, o banco segue barato no curto prazo. E o retorno total esperado, lembrando que esse retorno total esperado vai ficar um pouco distorcido, porque a taxa de crescimento considerada aqui, eu considerei apenas de 10%. E se o banco lucrar os 33 bilhões em 2028, basicamente ele vai crescer quase 90, 80% da sua lucratividade. Então vai ser muito mais do que isso. Não levem friamente essa taxa de retorno, é só para você ter uma ideia. Se multiplicarmos isso pelos dividendos, nós temos para 2027 quase 18% nominal e para 2026 15,40%. Então, retirando 6% da inflação, nós temos um IPCA mais 11,28%, olhando para os próximos anos do Banco do Brasil. Lembrando que isso aqui está totalmente pessimista com o que pode realmente acontecer. Somente o fato das provisões reduzirem, a lucratividade do banco vai subir muito forte. Então, é isso que o mercado também enxerga no banco. Obviamente que não está no preço, mas tem motivos de não estar no preço. E muitas vezes o mercado somente olha para uma janela de um ano. Você, como investidor de longo prazo, tem que se desvincular do que o mercado pensa e olhar para uma janela de 5 a 10 anos. Esse investidor que pensa dessa forma terá bons frutos no longo prazo. Quando olhamos para as cotações do Banco do Brasil, observe que ele vem nesse canal de alta desde 2016, recentemente tocou aqui o fundo do canal, novamente subiu, como era uma possibilidade que eu vinha comentando com vocês. Obviamente existe a possibilidade pessimista aqui na faixa dos R$ 16, mas aqui teria que azedar muita coisa, principalmente no Ibovespa, no SP 500 e tudo mais. Aí sim teríamos essa grande possibilidade de queda do Banco do Brasil.
Se o mercado se animar mais com as ações do banco, as provisões começarem a reduzir, não duvido do Banco do Brasil voltar para a faixa dos R$ 27, ou quem sabe até um topo histórico nos próximos anos. Então é isso, pessoal. Comenta aqui se você vem comprando, aumentando suas posições de Banco do Brasil. Então já deixa seu comentário o que você vem fazendo em relação às ações do Banco do Brasil, se você vem comprando, se você vendeu, o que você vem fazendo. Deixa aqui seu comentário ou qual outro banco você vem comprando atualmente. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Deixa o like nesse vídeo que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.